E aí, pessoal, tudo bom? Então, vamos falar desse livrinho aqui, Amor Líquido, sobre a fragilidade dos laços humanos, Zygmunt Bauman. Bom, muitos de vocês já devem ter ouvido falar aí do Bauman, ele foi um filósofo, sociólogo, ele faleceu em 2017, e nesse livro aqui ele se propõe a falar dessa ideia que ele chama de amor líquido, né? Para quem já viu alguma coisa dele, deve ter visto que ele tem outros livros falando sobre modernidade líquida, outras coisas líquidas, que se refere à liquidez das coisas, né? Então tudo é trocado com muita facilidade, tudo pode ser vendido, né, desfeito com muita facilidade. E aí aqui nesse livro ele trata justamente do amor líquido, né? Essa questão do amor com uma moeda de troca que é muito simples, que é fácil de abrir mão, que é simplesmente trocar, vender. O livro aqui é dividido em 4 capítulos, mais o prefácio. No primeiro capítulo, apaixonar-se e desapaixonar-se. E aí ele começa a falar um pouco sobre essa ideia de como as coisas hoje estão muito fáceis de eu escolher uma pessoa e me desapegar dessa pessoa, principalmente em função de redes sociais, aplicativos, né? Porque tudo é exposto como se fosse uma vitrine, então eu escolho uma pessoa, se eu não gostar dessa eu posso trocar por outra bem fácil. Então ele fala um pouco sobre essa questão de se apaixonar e se desapaixonar como uma questão que virou corriqueira, né? Porque as pessoas têm ali uma infinidade de opções, então eu me apaixono por esse, a hora que não gostei, me incomodei, me desapaixono, me apaixono por outra pessoa, e ele vai discorrendo diversos exemplos, né, e até circunstâncias desse tipo de relação. No capítulo 2, dentro e fora da caixa de ferramentas da sociabilidade. E aí ele começa a falar um pouco da dificuldade de socialização das pessoas hoje, né? Ele até fala aqui caixa de ferramentas da sociabilidade, né, da socialidade, que é justamente o fato de que as pessoas hoje parece que pararam de saber como socializar, como interagir com outras pessoas no mundo. As pessoas parecem estar muito mais inseguras, né? Então parece uma coisa mais individualista nesse sentido, é muito do que eu quero, o que eu ganho com essas coisas. Se eu tiver que me incomodar, eu não quero ter que me comprometer com as coisas, eu não quero ter que dever alguma coisa para ninguém. Ele traz muito aqui o aspecto da economia comportamental, né, do homo econômicos, que seria o homem que toma qualquer tipo de decisão de uma forma completamente racional, sempre pensando em ganhos, né? E aí é como se as relações humanas tivessem se tornado uma questão de aspecto econômico nesse sentido, né? De que eu me envolvo com a pessoa, bom, importa o que eu estou ganhando, se eu tiver que pagar demais, se o custo para essa relação for muito alto para mim, eu já não quero, eu quero saber sempre de maximizar esses ganhos sem eu ter que prover um pouco de recurso. Mas aí ele fala isso num aspecto de sociedade de forma geral, né? Não só em questão de relacionamentos, mas como todas as relações humanas elas estão se tornando cada vez mais superficiais, mais líquidas, né? Como a definição que ele utiliza, mas também nesse aspecto econômico, de que, bom, eu me envolvo com aquela pessoa, eu falo com aquela pessoa porque eu estou ganhando um negócio aqui, e enquanto eu não tiver que fazer nada, tá legal, mas a partir do momento que eu preciso fazer alguma coisa, eu já deixo de querer aquela relação, já estou tendo que fazer muito esforço. Então as pessoas foram deixando de ter o tato humano pelas relações, né? Porque virou muito mais aquela coisa individualista de não é um outro ser humano, é só qualquer coisa que provê, que satisfaz algumas das minhas necessidades. No capítulo 3, sobre a dificuldade de amar o próximo. E aí ele começa a falar aqui até um pouco de questão de refugiados, de xenofobia e tudo mais, para mostrar como justamente o ser humano ele foi se afastando da humanidade em si, né? Ao invés de pensar na sociedade como um monte de seres humanos ali coesos, integrados, agora eu não faço mais parte do todo, é eu sozinho aqui e as outras pessoas lá no canto delas. Então ele começa a falar um pouco dessa dificuldade que aparentemente existe hoje, das pessoas estabelecerem conexões humanas com outras pessoas, né? De eu gostar da pessoa de uma forma mais legítima, sem ficar pensando simplesmente em tudo que aquela relação me provê ou que satisfaz das minhas necessidades. E o capítulo 4 e o último aqui, convívio destruído. E aí ele começa a falar de uma série de problemas de sociedade de forma geral, né, de desenvolvimento tecnológico, as estruturas políticas. Ele fala até de alguns aspectos de guerra aqui, como isso foi destruindo esse convívio humano, né? Porque agora, antes assim, as pessoas viviam às vezes numa vila, todo mundo se conhecia, as pessoas que viviam na mesma rua se conheciam, todo mundo ali se ajudava de alguma forma. Hoje já não tem tanto isso, né? Então mesmo as pessoas que moram na mesma rua,
Às vezes assim, tem o fulano que mora 2, 3 casas ali para frente, mas eu não sei quem é essa pessoa. Então ele vai mostrando como esse convívio foi se afastando. Bom, de forma geral o livro é isso, como vocês podem ver aqui o livro é relativamente pequeno, dá 180 páginas mais ou menos, a margem não é muito grande, né, então tem bastante coisa escrita. O grande problema do livro é que assim, são 180 páginas de uma lenga-lenga, de ele ficar enrolando, aí conta, por que eu decidi escrever esse livro, não sei o quê. Facilmente, assim, a síntese do argumento dele podia ter sido escrita, sei lá, em 20 páginas, né? E aí 180 aqui fica uma enrolação, tá? Eu já tinha tido contato com o material do Bauman, mas tipo pela internet, alguém que falou alguma coisa dele, alguém que explicou alguma coisa, e eu acho que é mais fácil para quem tiver interesse em entender a ideia dele e realmente pegar algum material na internet que sintetiza a ideia, ou alguém dando uma pequena aula no YouTube mesmo para explicar esses conceitos dele, do que ler os livros dele, porque realmente assim, é muita coisa do livro aqui, parece uma divagação, sabe? Vai enrolando, às vezes sai um pouco do argumento. Tem umas partes aqui que são meio de elucubração, ele começa a viajar, é como se ele estivesse viajando um pouco para tentar trazer alguma coisa para o argumento dele, mas a conexão não é tão direta assim. Em termos filosóficos dá para entender, mas quando nós entendemos um pouquinho de comportamento, nós sabemos que as coisas são um pouquinho mais complexas, e daí a parte de filosofia romantiza um pouco a questão comportamental, e isso para mim fica um pouco indigesto, digamos assim. Basicamente, a ideia do amor líquido é como eu falei no início, que é a ideia de que hoje o amor ele se tornou meio que uma moeda de troca. Então, bom, eu quero uma pessoa que satisfaça as minhas necessidades sem eu ter que fazer alguma coisa em troca. E se essa pessoa não satisfaz, eu posso simplesmente me desfazer dela, porque tem aplicativos, hoje é fácil em rede social encontrar outras pessoas, então tem lá na vitrine, é só ficar passando, escolho uma pessoa, e aí me serve. Então vem aqui, satisfaz minha necessidade, sem eu ter que dar muita coisa em troca, sem que as pessoas se dediquem, né, a essa parte de relação amorosa. O argumento dele é muito sobre isso. E como diz aqui o subtítulo, é sobre a fragilidade dos laços humanos, daí de forma geral, como as pessoas estão mais desconectadas umas de si, né? As pessoas estão muito, às vezes, na própria rede social ali, no telefone, e não interagem mais com as outras pessoas. É difícil indicar o livro, como eu falei, porque é muita lenga-lenga. A escrita dele não é difícil, né? A leitura assim, não é difícil, mas ela divaga demais, vai nos argumentos que parece que não contribuem para a essência do argumento, né? Ele parece, deixa eu colocar isso aqui, porque se eu forçar, dá para forçar uma relação com o argumento, e aí parece que está fazendo uma argumentação maior. Mas não gostei muito do livro. Então fica aí para vocês, para quem tiver interesse.